Meus irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Eu fiz umas 2, 3 aulas, na verdade até mais, mostrando a respeito do mito, ou do conto, ou da narrativa de muitos, né? Do argumento de muitos, mostrando ou até falando que Jesus significa é um nome pagão. Olha, Jesus quer dizer porco, e Jesus também veio de etimologia grega, sendo Zeus, meu Deus. E eu mostrei e falei que não é cabível isso dentro da própria linguística, porque não funciona assim. E eu mostrei algumas aulas mostrando a origem do nome Jesus, sendo do hebraico o nome Yehoshua, a sua abreviação Yeshua, chegando até diante do grego como Jesus, passando para o latim Jesus, chegando até nós como Jesus. E eu vou colocar mais umas 2, 3 aulas aí, mostrando gramaticalmente, da mesma maneira que eu vinha mostrando como o nome ele se encontra diante do próprio grego, diante do próprio latim. Não é algo pagão, não é algo de miticismo, não é algo de sincretismo de deuses, não, mas sim é ao formato da língua, é a regra da língua que permanece daquele modelo. Como eu disse, o grego, aqui, ó, o grego, assim também como o próprio latim, né? O grego como o próprio latim são línguas de declinações. São línguas de declinações. Antes de se levantar alguém para falar, muitas das vezes o que não sabe, tinha que saber como funciona o grego, como funciona a língua latina. Sendo assim, o grego são língua, assim como o latim, língua declinativa, entendeu? Primeira declinação, segunda, terceira. Observa que o grego também, ele trabalha com o que é chamado de desinência. O que é isso? É a parte final da expressão, a parte final do termo da determinada palavra, que vai mostrar a função ali, como se encontra cada palavra, vai mostrar o objetivo dela, a tarefa, o trabalho que ela está exercendo diante de cada palavra ali, diante de cada frase. Observa isso. O grego, ele tem o que é chamado de desinência, né? Que é a terminação, as terminações, entendeu? Diante deste ponto gramatical, diante deste ponto aqui cultural, gramatical, linguístico, nós temos que o nome masculino da segunda pessoa, da primeira pessoa nominativa do singular, melhor dizendo. Observa isso aqui, ó. Diante dessas terminações, e o padrão que eu vou mostrar aqui, ele é um nominativo masculino singular, entendeu? Da segunda declinação. Aí, como eu sempre digo, pergunta esses camaradas aí, que muitas das vezes chapa o bico, não sabe o que está falando e fica deturpando a mentalidade de muitos, porque os camaradas também não estudou e diz, ou a uns tem como o estudo é algo ruim e acaba sendo tomado, sendo levado por esses camaradas que vivem falando o que não sabe. Então, eu vou tomar aqui por base a segunda declinação, entendeu? O padrão é o nominativo masculino, todo nome próprio que chegou dentro do grego ali, ou que chegou também dentro do latim, sendo encontrado
na segunda declinação. Eu vou mostrar como funciona o formato dela, como funciona a forma que se encontra, que é cabível dentro dessa linguística, entendeu? Sendo assim, eu vou pegar, por exemplo, a expressão logos. A expressão logos, né? Que significa palavra. O que significa palavra, né? Significa ali o falar também. E disse Jesus, né? O lego, o logo, dependendo de como vai terminar. O logo, então, significa ali palavra, dizer, falar. Olha aqui, ó, palavra, dizer, falar. Observa isso aqui, observa isso aqui. Então, quando nós pegamos, observa a segunda declinação, e ela tem por base no nominativo terminar tanto com os, quanto também terminar com os. Isso aqui não é paganismo, isso aqui é regra da própria língua. É regra da própria língua, que é declinativa, que funciona, que tem a sua forma de trabalhar por si própria. A linguística grega e a língua também latina. Quando nós pegamos a determinada expressão logos e coloca ela no nominativo a saber que é o singular, né? Nós estamos tratando do singular. E o padrão é a segunda declinação. Quando se aplica ela no genitivo, aqui ó, tudo singular. Quando se aplica ela no dativo, aqui ó, singular. Quando se aplica ela no acusativo, singular. E também o vocativo, aqui ó. Quando se aplica essa expressão no nominativo, ela fica aqui como logos. Ela fica como logos. Observa isso saindo da frente para que você possa entender melhor. Quando você aplica ela no genitivo, ela fica desta maneira. Aqui, ó. Ela fica desta maneira no genitivo. Quando você aplica ela no dativo, ela se encontra desta maneira. Quando você aplica ela no acusativo, ela se encontra desta maneira. Quando você aplica ela no vocativo, que é a invocação que você está fazendo, que o sujeito está fazendo, ela se encontra aqui desta maneira. Logo, olha como muda o final da expressão. Olha como muda, tá vendo? Aqui é que eu coloquei transliterado, mas deixa eu colocar ela também voltado mais para o próprio padrão da forma gráfica. Aqui, ó. Tá vendo que ela, olha, aqui termina logos, aqui termina logo, aqui termina logo, aqui termina logon, porque o V aqui na verdade é um N, logon, e aqui log, que é a invocação. Aqui se encontra o sujeito fazendo a ação, entendeu? O sujeito fazendo a ação. A palavra cria, a palavra fez, a palavra formou. Sendo assim, o sujeito está fazendo uma ação de criar, de formar. Aqui já muda, mostrando que essa expressão está no genitivo. O que é isso? É sinal de posse. Alguém ter possessão dela, mostrando também a origem dela, na verdade, né? Sinal de pertença, melhor dizendo, mostrando a origem, a quem ela pertence, a quem está pertencendo. É quando eu falo a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Porque ela se encontra ali pertencendo, a origem dela vem de Deus, ela pertence a Deus. Aqui já muda, aqui ó, no dativo, muda, mostrando ali a ela para,
Eu envio essa palavra para Deus. Então ela se encontra desta maneira. No acusativo, ela está sofrendo a ação, entendeu? A palavra está alegre. Esse é o sujeito que sofre a ação. Sofrendo a ação de que a palavra de alegria, por isso que muda. E aqui logo é o vocativo, é a invocação. Quando você está invocando a Deus, ó Senhor, envia a tua palavra, ó Senhor, meu Deus, a tua palavra, meu Deus. Então funciona desta maneira. Tá vendo que termina com os? Eu vou também mostrando quando ela termina com os. Porém, esse é o padrão da segunda declinação. Olha isso, analisa, entenda. Também tem as próprias terminações, entendeu? Quando você pega aqui, ó, a expressão Zeus, né? A expressão Zeus, olha como ela se encontra aqui. Olha isso saindo da frente, para que você possa ver. Zeus, aqui ó, que seria ali, né, o Deus Supremo, que seria o Deus Supremo. Ela se encontra como Dios, né, Dios, ou até mesmo também como dia. Olha isso, olha o terminar, porque varia, entendeu? Seja Dios, aqui encontrando-se no genitivo, seja dia, aqui encontrando no acusativo. Varia, meu irmão. O grego funciona dessa maneira. As pessoas não entendem e acabam falando doideira. Ela se encontrando aqui no próprio nominativo. Quando você pega a própria expressão bus, ou naus, aqui ó, olha isso aqui ó, bus, ou também naus. Busca, que é boi, vaca, boi, e também vaca. Aqui é navio. Olha como é que ela termina aqui, ó. Naus. Então você vai falar que isso aqui também é do demônio, é paganismo. Esses caras é caduco, meus irmãos, tem que sair deles. Bus, aqui ó, bus, na verdade terminando com uso. Aí você vai falar que essa expressão é demoníaca. Eu dou risada, meus irmãos. É claro que aqui tem uma variação, porém aqui o caso é irregular, porém é tudo familiar. O caso aí ele é irregular, porém está perto do padrão, entendeu? Os ou os está perto aqui do padrão. E muitas das vezes esses camaradas falam o que não sabem. E quando, como eu mostrei, quando o nome aqui ó, Oxua, a sua derivação, Yeshua. Quando ele passa, entendeu? Passa para o grego. Quando ele passa para o grego, eu mostrei sobre isso. No lugar do Yud, vem o que? O I. O E permanece, entendeu? Que é o Yeshua. E aí, no grego não tem esse chiado, esse chi não tem no grego. A expressão mais perto é o S, que é o sigma no grego. Então eles colocam S. E todo chiado, ou melhor dizendo, e toda expressão masculina, ou nome próprio masculino que se encontra na segunda declinação, ele também termina com o próprio uso. Por isso que a expressão grega é Jesus, né? Ou mais voltado também, Jesus. E quando nós aplicamos essa mesma regra aqui, que ela é um pouco irregular, porém é a mesma questão, entendeu? É a mesma questão. Aqui, ó, nominativo, isso aqui são os casos, a língua grega trabalha assim, a língua latina também, nominativo, genitivo, dativo, próprio acusativo, o próprio vocativo. Ela funciona desta maneira,
A língua funciona desta maneira. E ó, quando você vê ela no próprio grego, ela se encontra dessa maneira, terminando com luz. Olha aí vai falar que é paganismo? Vai falar que é algo de outro mundo? Não pode falar. Os caras falam sem saber. Ela se encontra desta maneira. E ó, entendeu? Às vezes, de um caso para o outro, ela permanece no mesmo padrão. O que muda vai ser o contexto. Olha aí, analisa, entenda. O que muda vai ser o contexto. No acusativo, ela já muda. Aqui, ó. No acusativo, ela já muda. Porém, você vê que no genitivo, no dativo e no genitivo é a mesma questão. Olha isso, analisa. No vocativo, ela tem o mesmo padrão. Aqui, ó. No vocativo, ela tem o mesmo padrão. Então, é desta maneira que se encontra a expressão quando ela chega no grego. Tipo, porque ela no nominativo termina com us. E eu vou fazer mais e mais exemplos e também mostrando o próprio latim, que não tinha como não terminar, porque isso é algo da regra da própria gramática grega, é regra da própria língua latina, é regra da própria língua grega. As terminações, aqui ó, terminações, então seja ela os, entendeu? Ou os, depende, de outra maneira também pode terminar. As mais comuns é os, ou também os, as mais comuns, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.